Muito bem, pessoal, tudo bem? Alguns de vocês me perguntou sobre o fato ocorrido lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, né, o atentado. E eu estou aqui para dar a minha opinião. Obviamente que eu comentei com alguns que eu esperaria passar um período para que a gente possa concatenar as ideias e não sair falando os achismos, né? Porque não é legal fazer isso daí, porque a gente trabalha em cima de fatos, fatos esses que ainda não aconteceram, porque sabemos que tem uma pessoa morta que fez, né, cometeu o atentado, porém o desenrolar por trás disso ninguém sabe ao certo. Então, vamos à vinheta. Eu sou o JG, gestor em segurança empresarial e síndico profissional. Bom, pessoal, o que eu acho dessa situação? Vamos lá. Nós temos, ao meu ver, né, quatro possibilidades, algumas óbvias. E eu vou aqui criar uma teoria para vocês. Teoria, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso tenha acontecido. Teoria. Só para a gente exercitar. Porque, na verdade, a função de um gestor em segurança num condomínio ou numa empresa é antever os problemas e agir após um problema que tenha acontecido, um problema de segurança. E para isso são feitas investigações, né? A gente escuta muita gente, enfim, recorre às câmeras. É um trabalho um pouco demorado para que a gente possa levantar os suspeitos sem apontar criminosos, culpados, tem que ter muita cautela com relação a isso. Então, conforme eu disse, eu tenho aí, acredito eu, quatro possibilidades. Né? A primeira possibilidade, a esquerda quis eliminar o candidato da direita. É a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, que inclusive é uma teoria forte de alguns, que a direita quis se fortalecer, né, armando um atentado que, na verdade, é fake, e fortaleceu o candidato da direita. Então, a direita fazendo esse atentado fake para fortalecer o candidato da direita. É uma possibilidade? É. Não estou aqui para dar opinião se é isso, se não é. E aqui também eu vou te dizer, não é assunto de política, não é assunto de direita e esquerda, são fatos que aconteceram e a gente está exercitando aqui, tá? Um brainstorm. A gente está fazendo aqui um, um exercício de possibilidades. Estou colocando a mesa, né, para a gente poder discutir. A terceira possibilidade seria um lobo solitário, como inclusive dizem que aconteceu aqui no Brasil, né, em 2018, lá com o candidato na ocasião, o Jair Bolsonaro. E tem a quarta possibilidade, que eu não escutei ninguém falar, e que é a teoria que eu estou trazendo para vocês. Ok? Então vamos lá. Teoria, tá, gente? Que seria a esquerda derrotar o candidato da direita e não eliminar. Ou seja, por que eu estou falando isso? Quando você faz um estudo, pesquisa, né, em cima dos fatos, foi o que eu falei no início do vídeo, uma coisa responsável, né, você vai buscar, podem procurar aí no YouTube que vocês vão encontrar. Teve um podcast em 14 de março deste ano. Esse podcast é de um pastor, tá? Evangélico dos Estados Unidos, chamado Steve Cioccolante. E ele convidou, ele tinha dois convidados que eram pastores também, Brian Mix e a Amanda Grace. Tá? Então, eles estavam nesse podcast conversando, falando sobre as possibilidades de, inclusive o assunto
nesse podcast era para onde o mundo estava indo, final dos tempos, era mais ou menos por aí. Quando o Brandon Mix soltou essa pérola, lá em 14 de março. Tá? O que ele disse? Ele previu que o Donald Trump sofreria um atentado à sua vida na frente, lá na campanha dele. Bom, pessoal, é assim, até aí não está dizendo nada, tá certo? Porque, sinceramente, o Bolsonaro é um cara aqui no Brasil que corre esse sério risco, porque inclusive já aconteceu com ele. O Donald Trump também dizem, né, que ele está fora do sistema, é assim que eles entendem lá nos Estados Unidos, então é provável que ele sofra um atentado. Porém, eu vou pedir a liberdade aqui a vocês, porque como são as palavras do Brandon Mix, eu vou ler para vocês, porque eu não vou lembrar na totalidade, tá? Então eu vou pedir licença a vocês aqui, vou pegar aqui as minhas anotações, tá? O Brandon Mix falou o seguinte, isso muda tudo. Abre aspas. Eu vi Trump se levantando e então eu vi uma tentativa contra a sua vida. Essa bala passou voando perto de sua orelha. Inclusive, no vídeo, ele coloca a mão na orelha onde realmente aconteceu o fato com Donald Trump. E chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. Ele caiu de joelhos durante esse período e começou a orar ao Senhor. Bom, vamos lá. Primeiro, fato, não estourou o tímpano dele. Segundo, ele não caiu de joelhos e ficou orando ao Senhor. Depois eu volto a esse assunto aqui. Aí, vamos lá. Após o Brandon ter visto, peraí, após, tá, que eu anotei aqui, tá? Eu fiz algumas anotações. Ele disse que houve uma onda de patriotismo, realmente aconteceu, todo mundo colocou aquela proteçãozinha na orelha, né? Em referência ao que o Donald Trump colocou, trazendo um patriotismo novamente à nação. Isso foram palavras dele, que ia ter esse patriotismo. Esse patriotismo se espalharia pela América e faria com que Trump ganhasse as eleições. Isso ele falou, tá? Bom, vamos lá. Um ponto importante aqui. Tanto o Brandon Mix quanto o Steve Chocolante, eles se declararam no passado apoiadores do Donald Trump. Tá? Isso também é um fator muito importante na teoria que eu vou passar para vocês. Então, eles se declararam apoiadores do Donald Trump. Tá? Bom, enfim, e aí ele vem dizendo, o Brandon Mix vem dizendo isso aqui, porque ele viu isso acontecer. Mas vamos lá. Aí ele continua na previsão dele. Porém, as previsões seguintes são de que, na volta à presidência, o Trump sofreria várias perseguições e vários processos contra ele, e que os Estados Unidos seriam mergulhados em uma grande crise econômica, uma recessão ainda maior a que ocorreu durante a década de 30, depois da quebra da Bolsa de Valores. Né? Ficou conhecida como a Grande Depressão. Os mais antigos aqui vão lembrar disso, até por conta dos livros de história, certo? E que durante esta crise, Brandon disse ter visto Trump rezando no Salão Oval, na sede da Casa Branca, chorando diante do Senhor. E que, apesar, é que eu escrevi rápido aqui e fugiu aqui a letra, e que apesar da escuridão dos Estados Unidos, essa série de abalos levariam a um despertar e os bons tempos surgiriam novamente. Muito bem, vamos lá.
Teoria. Vamos imaginar que tenha havido uma estratégia da esquerda. Eu estou na quarta opção que eu falei para vocês. A esquerda derrota o candidato da direita. Derrota, não elimina. Tá certo? Então, pegando um gancho também, desculpem, pegando um gancho aí na questão da correlação com o cotidiano, em condomínio, em empresa. Tudo que se faz com estratégia, tá certo? Então, tem algumas coisas dentro dessa relação na área de segurança que não propriamente dito seja uma coisa específica da área de segurança, mas misturado aí vai coisas empresariais com coisas de guerra, né? Então, por exemplo, você pega a técnica do 5W2H, que você monta ali uma estratégia de ação, né? Vocês podem procurar isso daí, não é aqui o momento de eu explicar esse tipo de coisa, como é, eu acho que não cabe, tá certo? Mas você tem isso daí. Você tem a questão na guerra da bandeira falsa. A bandeira falsa, o que quer dizer essa bandeira falsa? Ela se remete àquelas guerras antigas de navios, aonde se levantava uma bandeira de aliado, e aí quem estava do outro lado recebendo ia dizer, olha, tudo bem, deixa entrar, ele é um aliado nosso. Quando o navio entrava na bacia, e eles tiravam a bandeira de aliados e colocavam de inimigos, e já estava ali, atirava com canhão, né, e tal. Então isso chega até os dias de hoje. Tá? Isso pode ser usado também, conforme eu disse, que tem uma correlação nos condomínios. A gente tem muitos casos de bandeira falsa, e acaba que pega muita gente de surpresa. Um carro clonado para entrar no condomínio, enfim, essas coisas aí que eu sempre gosto de fazer uma correlação para não fugir muito o tema aqui do meu canal, tá? Mas vamos lá. Então, voltando lá para o Donald Trump. Quando é colocado que esse Steve Chocolante e o Brandon Mix eram apoiadores, ou são apoiadores do Donald Trump, o que acontece? São pessoas que a gente não deve desconfiar. Eu acho que por aí, na minha teoria, eles são a bandeira falsa. Tá? Por quê? Vamos lá. Qual é o grande negócio disso que aconteceu para formar essa teoria? Muito bem. Ele falou precisamente que o projétil ia passar, quer dizer, ele não usou esse termo, né? Mas que iria passar tão perto da sua cabeça, né? Na orelha, tão perto da sua cabeça que iria estourar os tímpanos. Vamos lá, pessoal, vamos raciocinar. Se existiu, de fato, um plano para fazer exatamente o que foi feito, que dizem, né, que deu errado. De repente não deu errado, de repente foi muito certo, foi um plano muito bem arquitetado, né? Por quê? Porque alguns meses depois que ele falou, né, que isso ia acontecer, alguns meses depois aconteceu exatamente o que ele falou, tirando algumas poucas coisas, tipo, não estourou o tímpano dele, ele não ajoelhou para rezar, mas o que fica de forte nisso daí? Vamos lá. Entrega para todos uma coisa dificilmente de se acertar, e o que você falar depois disso, todo mundo vai crer. Então vamos lá. Eu sou um eleitor nos Estados Unidos. Estou na dúvida, né? Não tenho muita certeza absoluta de votar no Donald Trump. Mas ele, para mim, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos com Joe Biden, ele, para mim, é uma boa opção.
e eu vou votar nele. Aí vamos lá. Depois de viralizar isso daí, porque inclusive viralizar o vídeo também é parte do plano, né? Inclusive, quando eu fiz a pesquisa, tem menos de uma semana, o vídeo já estava em quase 2 milhões de views. Agora deve estar muito mais, quando eu estou gravando isso daqui. É muita gente vendo, tá certo? Então, qual o raciocínio da pessoa que vai votar nos Estados Unidos? Pelo menos de algumas. É o seguinte, pô, peraí. Ele está dizendo que se o Donald Trump entrar, tudo isso de ruim vai ter uma segunda depressão, como teve na década de 30. Opa, eu não vou votar no Donald Trump, não. Porque esse cara vai acertar. Olha o que ele acertou da orelha. Eu não vou pagar para ver. E com isso são tirados eleitores do Donald Trump. Isso não foi dito, isso não foi colocado, né? Deixou-se no subtexto. Você chega à conclusão sozinho. Então, eu quis gravar esse vídeo para vocês, falando sobre a teoria, essa minha teoria, né? Justamente para vocês verem que as coisas não são como a gente recebe. A gente tem que ter muito cuidado com o que entra pelo ouvido, pelos olhos e pela boca. Muito cuidado. Até o cheiro, às vezes, é falso. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, não sair acreditando em tudo que a gente vê, né? Se vocês veem aqui que eu falei em teorias de direita e de esquerda. Eu não me contrapus, não falei nada contra a esquerda ou contra a direita. Pode tudo, né? Porque o bom gestor, quem está analisando com a responsabilidade de realmente chegar aos fatos, ele precisa ser isento. Né? Ele não pode ter partido, né? Não é partido político, ter partido de lados. Ele precisa tentar enxergar os fatos, colocar caminhos e encontrar. Foi bom, isso aqui é o mais provável, vou fazer uma investigação em cima disso daqui. E aí vai pegando, né? Vai conversando, vai inquirindo, enfim, até descartar ou não aquela possibilidade. Mas eu achei interessante trazer isso para vocês, porque ninguém falou nisso. Ninguém. Inclusive, neste momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, o John Biden, ele sumiu. Ninguém sabe onde está o John Biden. Ele teve, se eu não me engano, depois do atentado, disseram que ele teve Covid. E aí escutei falar alguma coisa nas pesquisas que eu fiz que tentaram, na cidade onde ele mora, é, tentaram dizer que ele estava por lá, mas na Casa Branca interditaram algumas ruas para passar ambulância. O fato é que ele sumiu. Ele colocou o aviso dele que não ia mais ser candidato é, à próxima eleição, mas isso foi nas redes sociais dele. Né? Ele não falou mais nada. Então, é possível até, né, uma teoria muito maior do que essa, é possível até que tenham tirado ele, eliminado ele, entendeu? Para que entrasse a vice dele, Kamala. Entendeu? Então, tem muita coisa para nós entendermos ainda dessa situação. Mas eu queria trazer para vocês aqui, fazendo essa analogia, né, entre o que aconteceu no atentado, o que eu acho, né, uma teoria que ninguém falou, eu achei assim muito espetacular, um cara, um pastor, né, com todo respeito, mas não sei, eu acho que se eu vou prever alguma coisa, eu, sei lá, nós estamos em julho de 2024. Vamos que eu, Júlio Grilo, ou JG, né? Eu estou prevendo que
no Natal desse ano, um trem vai descarrilhar, eu estou no Rio de Janeiro, vai descarrilhar aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, aonde passa lá o trem, no subúrbio do Rio de Janeiro. Tá, vamos lá. Eu vi isso, mas não vi mais nada. Inclusive, esse Brandon Mix não disse que teriam mortes, que teve, né? Aconteceu morte. Então eu duvido. Que simplesmente falar que passou uma bala perto da cabeça dele, na altura da orelha, não sei bem agora, não lembro como é que foi ali, tá no escrito ali, mas também não importa agora. Falar isso daí não quer dizer nada. Isso aí só corrobora com o que eu estou dizendo, porque, inclusive, o atirador, a coisa é muito mais grave do que a gente possa imaginar, porque o atirador foi visto com um telêmetro subindo no prédio para poder atirar no Donald Trump. Telêmetro é um calibrador de mira, tá? De alta precisão, porque vocês imaginam que um tiro, mais ou menos lá, pelo que eu analisei das pesquisas que eu fiz, ele estava a uns 150 metros do Donald Trump e estava ventando lá. Então, o telêmetro, ele regula, né? Ele mira e compensa o vento e compensa também a trajetória da bala, porque a bala, quando sai, né, da arma, a tendência é cair por causa da gravidade. Então, você compensa e imagina, o telêmetro não é uma coisa pequena, até tem telêmetros menores, mas está configurado que ele subiu lá no telhado para atirar no candidato, tá certo? Então, ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada? Por que ele estava na mira, inclusive, pela pesquisa que eu fiz? Você sabe quanto tempo durou para que ele atirasse depois que falaram que tinha uma pessoa lá? Falaram para o FBI. O FBI não fez nada. 2 minutos. 2 minutos. É uma eternidade. E aí? Será que eles estavam envolvidos também? Né? Porque o FBI não é do partido do Donald Trump, tá certo? É do governo, ok, mas o governo é de esquerda. Então, reforça o que eu estou falando em cima dessa teoria que eu falei para vocês, que eu não estou dizendo que tenha sido isso, tá, gente? Mas é um ingrediente a mais nessa história toda aí. Eu achei interessante trazer isso para vocês, primeiro porque pediram, né? Algumas pessoas chegaram a mim e pediram que eu me pronunciasse, que eu desse a minha opinião. Tá aí, tá dada a minha opinião para vocês. É, eu, inclusive, vou fazer outros vídeos falando sobre essas técnicas, né, para administrar, que é o 5W2H, como a gente pode fazer isso aí. Tem muita gente que não sabe disso, pode inclusive usar na sua empresa, enfim, tem várias formas de você usar isso. Tem o 5S também, que isso aí tem a ver lá com o Japão, foi criado lá pela década de 40, se eu não me engano, final da guerra, para reestruturar a Toyota, porque inclusive um dos criadores é o Toyota, esqueci o primeiro nome dele. Né? Então tem algumas ferramentas, né, que eu vou trazer para vocês mais a miúde, para que vocês possam saber como o gestor trabalha dentro do condomínio, para que não fique aquela coisa, o gestor chega aqui, olha, coloca umas câmeras e está tudo certo. Não, não é nada disso, gente. Quando você coloca a câmera, você quer pegar uma imagem. Se você quer pegar uma imagem, você quer fazer alguma coisa com essa imagem. É aí que entra o gestor em segurança, o posicionamento dessa, dessa câmera, né? O posicionamento já é uma estratégia dele, no trabalho dele, enfim, e outras coisas mais. Tá? Então, obrigado.
Hoje eu nem pedi a vocês o like, não pedi nada disso, estou pedindo agora no final. Inclusive, vou pedir encarecidamente a vocês. Eu gostaria de chegar a 50 inscritos este mês. Vocês me ajudem? Coloca lá, se inscreva. Tá? O like é importante, compartilhar é importante, vocês falarem alguma coisa ali, fala alguma coisa do que eu coloquei para vocês agora, é importante, porque o YouTube vê que é relevante e passa para mais pessoas e me ajuda. Tá? Porque eu estou na luta para 1.000 inscritos. 1.000. Tá? Então, eu queria chegar pelo menos a 10% da metade, que são 500, este mês, que são 50 inscritos. Me ajuda nisso aí. Tá bem, pessoal? Forte abraço, obrigado, tchau.